Olá! Nesse vídeo nós vamos falar sobre regressão logística. Em vídeos anteriores nós discutimos uma regressão linear, que é o processo para criar um modelo, né, de relações entre um conjunto de variáveis preditores e uma variável de resposta, sendo que a variável de resposta é uma variável numérica, quantitativa, e 2, as variáveis preditoras têm relações lineares com a variável de resposta. Isso resolve uma série de situações, mas não resolve todas as situações. O que acontece, por exemplo, se a variável de resposta não for numérica. Se eu não quiser prever quantos votos alguém vai receber, mas quiser prever sim se essa pessoa será eleita ou não. Se eu quiser prever se a pessoa terá uma doença ou não, né? Esse é um outro tipo, uma outra situação relacionada com a variável de resposta, quando a variável de resposta é uma variável categórica com dois níveis. Nós dizemos uma variável binária ou uma variável binomial. Ela tem dois valores possíveis. Esse é talvez o segundo caso mais comum, depois do caso ou é um caso tão comum quanto o caso em que a variável de resposta é uma variável quantitativa, e é uma situação em que nós precisamos de modelos específicos, nós precisamos de outro processo de regressão, outro processo de descoberta do modelo que melhor se ajusta aos dados, e esse outro processo se chama regressão logística. A regressão é logística porque ela usa uma função logística, em algum momento isso não tem nada a ver com logística de levar e trazer suprimentos e coisas desse tipo. Tá? A função logística a gente já vai vê-la e a gente vai ver como é o processo para encontrar o melhor modelo nesse tipo de situação. Mas eu queria antes situar isso, né, dizer que a regressão linear ela existe para situações em que a variável de resposta é quantitativa, sob certas condições. A regressão logística ela é um método, uma forma de encontrar modelos que fica ao lado da regressão linear. Tá? Ambas são subtipos, são casos especiais de modelos lineares generalizados, Generalized Linear Models. Tá? Então existe abaixo dessa família de modelos lineares gerais, generalizados, a regressão linear, quando a variável de resposta é quantitativa, a regressão logística, quando a variável de resposta é binomial, a regressão multinomial, quando a regressão tem mais níveis, a regressão de Poisson e outros tipos de regressão. Nesse curso nós não vamos cobrir todos os tipos de regressão, mas é útil saber que você está vendo dois casos particulares de um caso mais geral, para em outras situações procurar o modelo que melhor se adequa a uma nova situação que você encontrar. Enquanto isso, vamos falar aqui de regressão logística. Tá? Como de costume, eu estou com o notebook aberto aqui e vou carregar algumas bibliotecas, são as coisas de sempre. O Tidyverse para manipulação de dados, o Tidymodels, uma interface unificada para diferentes modelos estatísticos. O Modeler é uma biblioteca para ensino de modelos ou para visualização de modelos eu uso. E o PSL é um pacote da ciência política que vai ter uma função específica que eu vou precisar lá mais para o fim do vídeo. O mais relevante aqui é você saber que eu vou usar dados, esse é um conjunto de dados bastante comum no mundo de Machine Learning, mas eu vou usar ele aqui para fins de análise quantitativa também, tá? Análise descritiva também. O conjunto de dados ele tem as pessoas que estavam presentes no Titanic no momento do acidente, do naufrágio do Titanic. Então, um dado histórico aí sobre as pessoas que estavam lá, não sei dizer o quão completo ele é, mas sei que cada linha aqui é uma das pessoas que estava no momento do naufrágio, tem um pouco mais de 1.000 pessoas, de 1.000 tripulantes. Para cada pessoa, eu sei qual é a classe do passageiro, primeira classe, segunda classe, terceira classe, sei se a pessoa sobreviveu ou não, aqui eu coloquei já em português sim ou não, sei se a pessoa era homem, o sexo da pessoa, a idade da pessoa e o quanto a pessoa pagou. Não sei bem em que unidade, em que moeda aqui, mas o quanto a pessoa pagou de passagem. Né? Tem pessoas que pagam mais, pagaram menos. E aí, para esse problema aqui, vamos considerar que a gente está interessado em entender que fatores estão relacionados com a maior chance
das pessoas sobreviverem ou não no naufrágio. Né? No senso comum, eu espero que mulheres e crianças sobrevivam mais, né? Tem aquela máxima de mulheres e crianças primeiro no momento do naufrágio. Depois disso, talvez pessoas mais jovens sobrevivam mais, não sei. Talvez pessoas de primeira, pelo filme, né, por outras histórias mais romantizadas, acho que se espera que as pessoas que pagaram passagens mais caras, que estão em classes do navio, né, então primeira classe talvez tenha sobrevivido mais que as pessoas em segunda classe, terceira classe. A gente quer investigar isso e a gente tem essa expectativa de antemão. Se a gente fizer uma análise descritiva da amostra que nós temos, né, uma amostra de passageiros, a gente pode ver, por exemplo, aqui eu estou vendo a contagem de pessoas que sobreviveu ou não, né, sendo mulheres ou sendo homens. Então dá para ver que entre as mulheres a maioria das pessoas sobreviveu, entre os homens a minoria sobreviveu. Então parece que o sexo está sim associado com uma maior chance de sobrevivência. Esse é um exemplo para uma relação entre a variável de resposta, né, survivor aqui, e uma variável preditora sendo o sexo. Posso também ver aqui para uma relação entre a variável de resposta survivor e o quanto a pessoa pagou de passagem. Tá? Não está muito claro aqui, mas uma escala de log deixa bem mais visível que na distribuição das pessoas, distribuição de valores para as pessoas que sobreviveram, né, há bem mais pessoas que pagaram valores mais altos de passagem. Vê como as pessoas aqui que não sobreviveram tem uma grande concentração em pessoas que pagaram menos de 10 dinheiros aqui pela passagem, enquanto tem bastante gente que pagou mais do que 30 aqui entre as pessoas que sobreviveram. Eu acho então que existe sim uma associação, né, parece existir uma associação positiva, que quanto mais você pagou pela sua passagem, maior foi sua chance de sobreviver ao desastre. Se você era mulher, você tinha uma maior chance de sobreviver do que se você era homem, e assim por diante, que eu gostaria de criar modelos para analisar essas relações. Tanto modelos com uma variável preditora apenas, como fizemos lá na regressão linear, quanto modelos multivariados, né? Modelos com regressão logística múltipla, tendo várias respostas, várias variáveis de resposta. E aí, antes de ir para a regressão logística, eu acho que essa conversa toda de logística ajuda a gente a entender aqui por que não faz sentido, porque nós precisamos de um novo modelo que não seja um modelo de regressão linear. Você pode concordar comigo aqui que eu estou... você pode imaginar que esse não aqui é o 0 e o sim é o sim, é 1, né? O sim é 1, que eu codifiquei minha variável de resposta como uma variável dummy, 0 ou 1, e eu estou tentando aqui prever, eu estou tentando aqui modelar se existe ou se não existe essa relação, e como é essa relação, desculpe. E aí, se eu quiser criar um modelo linear, ele tem que ser uma linha reta que passa nessa nuvem de pontos aqui, o mais perto dos pontos em geral, né? E aí, espero que esteja claro que é difícil conceber aqui uma linha reta que vá passar perto dos pontos, porque os pontos estão concentrados em duas linhas horizontais. Quaisquer que sejam os valores que eu coloco aqui, 0 e 1, 0 e 10, 1 e 2, os pontos vão ficar concentrados em duas linhas horizontais, porque eu só tenho um valor para todo mundo que foi não aconteceu e um valor que foi sim que aconteceu. Então, modelar criar uma linha que passa nesses pontos é uma tarefa que não se resolve com uma linha reta, que é um modelo linear. A gente precisa de um outro modelo que descreva melhor o que está acontecendo aqui, tá? Que passe perto dos pontos em geral, que passe mais perto dos pontos, né? Que diga que a chance de sobrevivência é maior quando você tem um valor de passagem mais alto, porque quando você tem um valor de passagem mais baixo, a gente precisa de uma linha aqui que seja alguma outra espécie de curva. A construção de como é que a gente vai resolver esse impasse, né, esse problema da linha reta, passa por algumas etapas. Tá? Uma primeira etapa é reconhecer que a gente pode pensar mais naturalmente, talvez seja mais fácil de entender o que a gente está fazendo, se a gente quiser modelar qual é a chance de uma pessoa que tenha pago 100 dinheiros aqui de passagem ter sobrevivido ao desastre, ao naufrágio.
Isso é o equivalente, lá quando a gente estava fazendo regressão linear, no fundo a gente estava modelando a média, qual era o valor de y médio dos dados, dado um valor de x. O valor de y, né, partindo de um valor de x. O equivalente aqui pode ser visto e é melhor entendido, se a gente pensa, no caso da regressão logística, é visto e é entendido como sendo, eu quero prever qual é a probabilidade de a variável ter valor 1, ou qual é a probabilidade da pessoa ter sobrevivido aqui, dado quanto ele pagou de passagem. Tá? Essa probabilidade dado é uma probabilidade condicional. Qual a probabilidade de sobrevivência condicionado em o valor de passagem ser 30, ser 100, ser 300. Essa é uma forma de pensar, ver como ela é intuitiva. Eu vou dizer, olha, uma pessoa que pagou 300 dinheiros, ela tem muito mais chance de sobreviver do que uma pessoa que pagou 30 dinheiros. Né? Uma pessoa que pagou 100 dinheiros tem 2 vezes mais chance de sobreviver do que uma pessoa que pagou 10 dinheiros. É alguma coisa assim que a gente vai falar. A gente está falando chance, mas é probabilidade no fundo. Essa é uma parte do entendimento. Tá? A gente vai modelar a probabilidade de survivor de ser igual a sim ou survivor de ser igual a 1, ou algum valor, um dos dois valores em particular. A outra coisa é que eu preciso de uma função nova que não seja uma reta aqui, que não passe né, como linha reta aqui nos dados, não seja do formato y igual a b0 mais b1 x1 aqui no caso fair. Tá? Eu preciso de um outro formato. E aí existem vários formatos. Existem vários formatos possíveis, né? Existem vários que se aplicam a casos como esse, mas de longe o mais popular e o mais comum, e que dá nome a essa regressão aqui, é a função logística. Tá? Ela é uma função que tem mais de um formato. Se você já trabalhou com redes neurais, talvez você já tenha passado por ela, encontrado ela em algum momento, a função logística ou logit, que são duas coisas diferentes, mas ambas se usam. E aí a cara dela tem essa cara aqui. Deixa eu mostrar como é a cara dela aqui, primeiro aqui embaixo. Tá? Estou implementando aqui uma logística. A logística vai ser uma função de x, dado um x eu vou ter um valor. E aqui eu estou dizendo que ela vai ter dois coeficientes, assim como a linear lá, b0 e b1, mas não são os mesmos coeficientes. Porque a função logística ela vai ter esse formato aqui. Ó. Ela tem um numerador, que é o exponencial de b0 mais b1x, e ela tem um denominador que é 1 mais a mesma coisa. Exponencial de b0 mais b1x. É isso que está escrito aqui em cima na minha matemática. Eu tenho um numerador que é igual a 1 mais o denominador. Aí, algumas coisas que vão acontecer. Né? Se eu tenho exponencial aqui, eu tenho uma função não linear. Eu vou ter curvas. Tá? Nesse caso aqui em particular, eu tenho dois pontos de inflexão. Dois momentos em que a função vai fazer uma curva. Segundo ponto é que esse trecho aqui de cima ele é igual ao trecho de baixo, a metade do trecho de baixo. Né? Então, quando ambos forem zero, y será zero. Legal. Quando esse valor tender, né, a valores pequenos, y tenderá a zero, o limite de y será zero. Quando esses valores tenderem a valores grandes, eles vão crescer, eles vão ser muito maiores do que o 1 aqui, e vou ficar com um número grande sobre um número grande mais um número pequeno, mais 1 aqui. Isso vai se aproximar de 1. Nunca vai tocar 1, né? Isso aqui for 1000, isso aqui vai ficar, o valor dessa função será 1000 sobre 1001. E aí, isso chega muito perto de 0, de 1, aliás, desculpa, mas nunca é 1. Né? Quando o valor for pequeno, isso aqui vai ficar, essa função será 0,0001 sobre 1 mais 0,0001. É uma coisa muito perto de 0, isso aqui é 9 vezes 10 a menos 5, né? 0,5 zeros com um 9 depois, ou 4 zeros, com 4 zeros com um 9 depois. Bom, essa função ela é especial porque ela tem essa questão, ela fica entre 0 e 1, e ela tem essas curvas. Deixa eu mostrar um exemplo aqui. Eu vou calcular, vou declarar um vetor aqui, um vetor que vai de menos 20 a 20, e aí eu vou calcular qual é o que acontece se eu aplicar em cada elemento desse vetor aqui uma logística que tenha B0 igual a 1.2 e B1 igual a 1.3. É isso que eu estou fazendo aqui com essa minha logística, tá? Passando o x sendo o vetor aqui. E aí depois eu vou visualizar essa função com esse ggplot aqui.
e olha o formato que ela tem. Agora eu estou entre os zeros, pode imaginar aqui que o 0 é o não sobreviveu, o 1 é o sobreviveu, e eu consigo criar uma função que diz que, olha, para uma faixa de valores a chance de sobreviver é muito baixa, depois ela cresce da seguinte maneira, com a não linearidade, né? Primeiro ela acelera, depois ela desacelera, e depois ela chega aqui e se aproxima do 1, né? Para uma faixa de valores qualquer aqui, eu vou ter valores muito altos de probabilidade da pessoa sobreviver do 1, probabilidade de 1, probabilidade de sucesso, são todos jargões da regressão logística. Tá? Então, isso aqui é como minha função, como minha função variou em função de x, quando ela tem esses dois coeficientes positivos aqui. Eu criei um pouco de código aqui, inclusive para visualizar o que acontece. Eu vou primeiro visualizar, vou manter o B0 fixo e vou variar o B1. Né? Lembra que o formato da regressão, eu vou manter esse B0 fixo e vou variar o B1, que é o fator que multiplica, o coeficiente que multiplica x1. E aí eu estou... Opa, essa aqui. Isso. E aí o que acontece é que quando eu vou aumentando o B1, esse terceiro caso é maior do que o segundo, que é maior do que o primeiro. Tá? Quando eu vou aumentando o B1, a minha função ela vai ficando mais íngreme. A subida, né, a ladeira que ela percorre aqui vai ficando mais íngreme, a subida vai ser mais abrupta. Eu vou ter mais regiões que vão estar no 0, mais regiões que vão estar no 1, ou muito perto do 0, muito perto do 1 da minha função. E eu vou ter menos regiões que estão no meio do caminho aqui, que tem uma probabilidade um pouco indecisa. Quando eu for diminuindo o valor de B1, eu vou tendo essa reta mais suave, essas curvas aqui mais suaves e uma ladeira mais longa em função de x. O B0, por outro lado, se eu altero ele, eu vou mexendo a reta mais para a esquerda ou mais para a direita. A reta não, desculpa, a curva mais para a esquerda ou mais para a direita. A ladeira, ela vai mais para a esquerda ou mais para a direita. O B1 diz se a ladeira é íngreme ou não, e o B0 diz se a ladeira começa antes ou começa depois. Tem uma outra coisa que acontece, que eu também posso ter um coeficiente negativo, e aí isso vai me fazer ter uma queda mais... O coeficiente aqui é o B1, no caso, né? Eu vou ter uma queda mais abrupta ou menos abrupta em função do B1. Essa queda vai começar antes ou depois em função do B0. Bom, isso é para dar um feeling de como funciona a função logística. Isso é background, isso é, assim, a gente entendeu que a gente precisa de uma função diferente para modelar, né, qual é a probabilidade de sobrevivência em função de cada valor ali do fare, da passagem paga. E eu estou apresentando que existe essa função logística, que é uma função muito útil na matemática em várias situações. Ela é um sigmoide que tem esses dois limites, ela tem essa não linearidade, ela é contínua, então ela é bastante útil para a modelagem e ela é a base da modelagem que a gente vai fazer com regressão logística. Então, entendidas as propriedades dessa função que fazem ela funcionar para regressão logística, resta a gente encontrar, né, para um conjunto de dados, por exemplo, para esse conjunto de dados do Titanic, a gente encontrar qual é o melhor B0 e o B1 para explicar, né, os dados que nós temos, para se ajustar aos dados que nós temos. Olha o formato da função aqui e vê que os únicos coeficientes que existem são B0 e B1, são dois coeficientes que eu preciso só, os dois se repetem no numerador e denominador, mas eu só preciso desses dois coeficientes para determinar essa função. Eu preciso fazer um processo de ajuste semelhante ao da regressão linear para encontrar o melhor B0 e o melhor B1 sujeito aos dados que nós temos. Só tem uma diferença que, bom, lá eu encontrava através de uma forma fechada, utilizando o princípio dos mínimos múltiplos ordinary squares, dos mínimos quadrados ordinários. Desculpa, não é mínimos múltiplos, mínimos quadrados ordinários. Aqui, mínimos quadrados ordinários não vai funcionar para o nosso contexto aqui. Existe um outro critério de ajuste, uma outra função de perda, tecnicamente falando, chamada máxima verossimilhança, né? A gente quer, na verdade é a log verossimilhança, mas nós queremos encontrar a máxima verossimilhança, o modelo que mais se parece com os dados, quando você está prevendo probabilidades e os dados são eventos, é um modelo que satisfaz a condição de máxima verossimilhança. Não existe forma fechada para encontrar os coeficientes na situação de máxima verossimilhança, ou maximum likelihood, é como se fala em inglês, e nós não vamos discutir aqui os meandros de como isso é feito, mas é útil você saber que o critério é outro. Existem processos numéricos para encontrar o B0 e o B1 que são bastante eficientes
para muitas variáveis e muitos dados, e nós vamos usar software para fazer isso. Normalmente, nós vamos encontrar aqui, né, qual é o B0 e o B1 que melhor estimam o y para o conjunto de dados que nós temos. Quando nós encontrarmos esse B0 e B1, ainda falta assim, esse formato de função não é um formato que normalmente a gente está muito confortável para interpretar, né? É uma relação bastante não linear entre x1 e y, tem aquelas duas curvas, não tem uma interpretação muito simples para essa forma do modelo. Por isso, a gente usa normalmente esse modelo para visualizar, para ver, para fazer estimativas de y, mas para interpretar a gente usa uns outros atalhos, umas outras formas permitidas pela regressão logística que facilitam a interpretação. Particularmente, para interpretar, ajuda aqui se a gente primeiro fizer, vamos ler rapidinho aqui um caminho matemático. Se a gente lembrar que y é a probabilidade de y ser igual a 1 ou ser igual a sim, aqui no nosso caso, dado um valor de x, né? A probabilidade condicional de y ser igual a 1 com x. Eu vou, para simplificar, escrever px como sendo p de y igual a 1, dado um valor de x. Como esse y igual a 1 é fixo, a gente pode simplificar e escrever px. E aí a gente pode pegar essa forma aqui da função, onde px é igual a aquele formato da logística que nós tínhamos. Se a gente joga esse numerador para o outro lado e trabalha para separar o px de um lado e uma função do outro lado, a gente chega nesse formato aqui, ó. Px sobre 1 menos px é igual a exponencial de b0 mais b1 x1. Ou seja, a gente consegue isolar esse termo aqui, exponencial de b0 mais b1 x1, e aí deixando do outro lado px sobre 1 menos px. Duas coisas para comentar. Aí, esse termo aqui, essa moda, essa versão, esse formato da relação, ele é mais interpretável, eu vou tentar explicar por quê. Ele tem duas coisas que vão ajudar na interpretação. Primeiro, repara que esse lado aqui da direita, ele é e elevado a b0 vezes e elevado a b1 vezes x1. Porque, né, se eu tenho um a elevado a b mais c, isso é igual a elevado a b vezes a elevado a c. Coisa da exponenciação, lá, equivalência de exponenciação. Então, eu consigo ver aqui que esse termo aqui é um termo, esse formato que vai ser útil para a gente já. O outro lado aqui da esquerda, ele é importante de entender porque ele é a probabilidade de sobrevivência sobre a probabilidade de não sobrevivência. No exemplo do Titanic, é a probabilidade de 1 sobre a probabilidade de 0. Porque 1 menos px é exatamente o inverso, a probabilidade inversa, né, de px. Então ele é o complemento de px. Se px for 70% ou for 0,7, esse termo aqui de baixo será 0,3. A probabilidade sempre está entre 0 e 1, né? Então isso aqui é a probabilidade da negação do outro y, do complemento dessa probabilidade de cima é a negação, a probabilidade do y igual a 0. Então a probabilidade de sobrevivência sobre a probabilidade de não sobrevivência. Não é exatamente, não é o que a gente queria a probabilidade de sobreviver. Mas esse termo, a probabilidade de sobreviver, ele tem uma relação não linear com x, então a gente está procurando uma forma mais simples de interpretar. Eu estou dizendo a você que é mais simples de interpretar se a gente pensar sobre essa outra probabilidade, que é a probabilidade de sim sobre a probabilidade de não. Quão maior é a probabilidade de sobrevivência sobre a probabilidade de não sobrevivência. Em alguns contextos, essa probabilidade é bastante usada. Ela se chama mesmo em português, odds. Qual é a chance? Outra palavra em inglês para chance, mas essa é reservada para a chance sobre outra. Eu tenho 3 vezes mais chance de sobreviver do que de não sobreviver. Tenho 4 vezes mais chance de sobreviver do que de não sobreviver. Dá para calcular a probabilidade, né, se eu disser esse valor para você. Você consegue saber se px sobre 1 menos px for igual a 4, você consegue isolar px e dizer qual é o valor, né? Se px, por exemplo, se o odds é 3 para 1, então a probabilidade é 75%, ou 0,75, que é o valor para o qual o 1 menos px é 0,25, que é 1/3 de 0,75. Mas o odds ele é inclusive pensado em várias áreas, em aposta, em chance de ganhar um jogo. Várias vezes se fala em odds, é um conceito que pode ser útil se você conseguir analisar para entender, para ajudar a gente para interpretar certamente. A outra parte que eu falei que ajuda a interpretar é porque esse termo aqui da direita, ele tem uma interpretação. Vamos ver aqui como é que ele é. Tá? Eu vou substituir aqui em x1, 0, 1, 2, vou aumentando esse valor.
E aí se eu substituo primeiro 0, né, substituo aqui para x igual a 0, o odds, ou seja, px sobre 1 menos px, é igual a e elevado a b0 vezes e elevado a b1 vezes 0. E elevado a b1 vezes 0 é 1, então o resultado dá e elevado a b0. Se agora x for igual a 1, o resultado vai dar e elevado a b0 vezes e elevado a b1. Se o x for igual a 2, isso vai dar e elevado a b0 vezes e elevado a b1 vezes 2, que o x é 2 aqui, eu estou substituindo, né? Que é a mesma coisa que e elevado a b0 vezes e elevado a b1 vezes e elevado a b1. Se eu fizesse aqui um 3, não vou fazer o 3 não para bagunçar aqui a minha formatação. Se eu fizesse um 3, seria e elevado a b0 vezes e elevado a b1 3 vezes. E elevado a b1 vezes e elevado a b1 vezes e elevado a b1. Por que eu estou mostrando esse crescimento aqui? Para lhe mostrar que quando eu aumento uma unidade de x, o efeito disso na probabilidade, no odds, o efeito disso no odds é de multiplicar o odds por e elevado a b1. Se e elevado a b1 for 2, estou dizendo que quando eu aumento x em uma unidade, eu multiplico o odds por 2. Ainda não é uma relação linear, mas é uma relação bem mais fácil de compreender, né? Eu posso lhe dizer, olha, pagar $100 a mais na passagem, 100 dinheiros lá a mais, aumenta o odds de sobrevivência em 3. Aumenta o odds de sobrevivência em 10%, ou seja, multiplica por 1,1 aqui. Eu consigo lhe dar uma regra para interpretar a relação entre B1, né, e entre o x, desculpa, e o odds mediado por B1, que é uma regra constante, assim, uma regra só para toda a relação. Se eu for tentar interpretar a relação entre o x e a probabilidade de fato, eu vou ter que interpretar uma regra, uma função desse tipo aqui, que é menos natural, menos fácil de pensar. Então, muitas vezes a gente interpreta modelos logísticos, ou geralmente a gente interpreta modelos logísticos olhando o odds, tá? Entendendo que o odds aumenta em função de x de uma maneira multiplicativa com e elevado a b1. Quando eu encontrar na minha regressão, eu vou encontrar b1, e eu vou saber que se eu aumentar uma unidade de x, eu vou aumentar o odds multiplicando ele por e elevado a b1, pela exponencial de b1. Tá? Isso vai ser bem importante para a gente ver como é que isso funciona. A gente vai fazer isso na prática agora. Vai encontrar o modelo que satisfaz os dados que nós temos. Então, vou criar aqui um data frame que tem quem pagou... vou tirar isso aqui. Que tem os dados lá de cima, com a diferença eu vou usar um tipo de dado particular aqui para minha variável de resposta que se chama fator. É uma representação categórica interna do R que a biblioteca que a gente vai usar precisa. E aí, a seguir disso, eu vou usar uma interface, uma API muito semelhante à que a gente usou lá para a criação da regressão linear, que era um LM, né? Eu vou usar o GLM, lembra que eu falei que a regressão logística é um subtipo, né, de modelos lineares generalizados, são GLM aqui. Aí eu preciso dizer ao R qual é o formato da relação que eu quero, a forma da função que eu quero encontrar, será survived em função de fair. Então ele vai encontrar aqui uma função desse formato aqui, o y será survived, né? A minha estimativa de survived será dada por e elevado a b0 mais b1 vezes fair, aqui em cima, sobre 1 mais e elevado a b0 mais b1 vezes fair. E eu quero encontrar o b0 e o b1 que fazem essa reta, essa linha, aliás, melhor se ajustar aos meus dados. Para dizer que o tipo de GLM que nós queremos ajustar é uma função logística, a gente precisa dizer que a família ou a variável de resposta que nós temos é binomial, ela pode ter 2 valores só, né? Esse é o tipo, isso que qualifica uma regressão logística. Assim como em outros casos, fazer o modelo não é particularmente emocionante, né? O R resolve isso aqui muito rápido para a gente, é mais interessante ver o modelo. E aí, o modelo que a gente encontrou, ele é desse formato aqui, ó. Ele vai ser do formato... Se R me ajuda, se o editor me ajuda aqui. Ele é do formato... A probabilidade de sobreviver é dado um fair é elevado a... Aí essa parte chata de escrever. Sobre 1 mais
Então aqui vai ser elevado a B0. B0 aqui no caso é menos 0,79 mais 0,012 vezes FE sobre 1 mais essa mesma coisa aqui. Então, bom, o sim ficou meio prejudicado aqui na nossa no R aqui, na renderização, mas deu para entender que eu fiz a probabilidade de sobreviver essa função aqui que é não linear. Eu vejo que o coeficiente é positivo, então quanto maior o FAIR, maior a chance de eu sobreviver. Vai ser uma reta que vai ter um crescimento, né, vai começar no zero, vai depois uma reta não, uma linha que vai começar no zero, depois vai subir para o 1. Tá? Só que esse não é um formato muito simples de interpretar. Eu não consigo dizer para vocês facilmente o que acontece se eu aumentar o FAIR, como é que muda a probabilidade de sobreviver. Posso visualizar isso, e a gente já vai fazer isso, mas olha, se eu fazer logo aqui, posso visualizar isso. O que acontece é que o formato ele é desse tipo aqui. Cadê aqui? Deixa eu visualizar um modelo. Ele é desse tipo aqui, ó. Tem até a primeira curva, nem dá para ver direito, mas quando o FAIR ele começa crescendo rapidamente, a chance de sobreviver começa crescendo rapidamente e depois estabiliza um pouco para ir lá até aquele último valor. Eu tenho essa linha aqui que não é linear, não é simples de eu descrever. Por outro lado, se eu soubesse, se eu resolver pensar sobre a chance sobre o odds, né, que será sobre chance de deixa eu fazer um pouquinho de sintaxe de matemática aqui para facilitar a leitura depois. Elevado a B0. O B0 é menos 0,79. Vou colocar um menos 0,8 aqui para facilitar a minha vida. Vezes elevado. Deixa eu ver aqui. Elevado a. Esse editor de texto esse editor interativo é muito bom quando você não está fazendo matemática. Senão você vai sofrer aqui como eu. Frag igual. Elevado a P0 vezes elevado a B1. Fecha aqui. B1 é 0,012 vezes FAIR. Agora sim. Está aqui me bagunçando. Ok. Então, o odds de sobreviver, a chance de sobreviver sobre a chance de não sobreviver, né, ele é uma função desse tipo aqui, que tem uma parte constante, é elevado a 0,8. Eu posso descobrir quanto é aqui, x.8 é 2,22, substituir aqui, e a exponencial de 0,12 é simples também de eu substituir aqui, né? Lembra que exponencial de 0,12 vezes FAIR é a mesma coisa que exponencial de 0,12 elevado a FAIR. Tá? Isso também é outra regra da exponenciação. Você pode estar enferrujado ou enferrujada, mas é isso que significa. Então está aqui, 0,01. Então, vezes assim, 0,01 elevado a FAIR. Tá? Isso aqui é a minha função. Está até melhor de ver aqui. Então, eu tenho a função que eu encontrei, essa aqui. O odds de sobrevivência varia dessa maneira, 2,22 vezes 2,22 vezes
é 1.01, não sei porque ele não está gostando aqui do meu 1.01. Elevado a ferro. Estou falando isso aqui não é vezes, é elevado a ferro. Agora sim. Agora eu consegui vencer ele aqui. Ups. 1.1 vezes. Bom, vocês vão entender que esse ponto aqui é 1 vezes, tá? Então é 2.22 vezes 1.01 elevado a ferro. Ou seja, o odds aumenta 1%, eu multiplico ele por 1,01 se eu aumentar $1, vou chamar de dólar aqui, $1 o meu ferro. Se eu aumentar $10 o ferro, eu vou ter que multiplicar o meu odds por 1.01 elevado a 10. E aí isso quer dizer que eu vou aumentar vou multiplicar por 1.10, vou aumentar em 10% o odds. Então eu consigo ter uma relação interpretável para dizer, olha, o odds de alguém que pagou $10 a mais do que o outro é 10% maior. A diferença entre a chance de sobreviver e não sobreviver aumenta 10%. Se alguém pagar, sei lá, $100 a mais do que o outro, a chance não vai aumentar 100%, a chance vai ser multiplicada por 2,7. Então, se eu tenho uma pessoa que pagou 10, né, posso até fazer aqui a conta, né? Se eu tenho uma pessoa que pagou 10, ela vai ter uma chance de 2,22 vezes 1,01 elevado a 10. Ela vai ter uma chance... Ela vai ter uma chance... o odds, desculpa, não é uma chance, né? O odds, tem razão. O odds dela será 2,45 de sobreviver. E aí, se ela pagou $100, o odds será 6. A chance de sobreviver são de 6 para 1. A chance de sobreviver são de 6 para 1, isso quer dizer que eu posso fazer uma conta, né, e descobrir qual é a probabilidade exata. Mas se eu quiser pensar uma relação mais interpretável, eu tenho que pensar ela em termos de odds, como eu estou fazendo aqui. O que nós temos sempre feito quando nós encontramos um modelo de regressão linear tem sido olhar os coeficientes, como eu olhei agora para esse exemplo de uma variável logística com uma variável de resposta apenas, e depois nós olhamos o ajuste, que no mundo da regressão linear é dado por uma estatística chamada R² ou R2. A má notícia é que no mundo da regressão logística nós não temos um R² análogo ao R² da regressão linear. Né? Existem outras formas razoavelmente complexas de entender o ajuste, mas mais comumente as pessoas recorrem, nós usuários de regressão logística ocasional, a gente recorre a uma coisa que se chama pseudo-R², tá? Substitutos de R² que não são tão estabelecidos na literatura, mas que são reconhecidos em muitas áreas. Então, se eu olho aqui o ajuste, como a gente vem fazendo no modelo com o Glance, você vai reparar que você vai ter várias estatísticas aqui que não tem a ver com o R². Você tem particularmente o log likelihood, que é a log verossimilhança, né, a função que é o valor que é minimizado pelo processo de ajuste. Mas mais intuitivo, tipicamente eu recomendo que você use pseudo-R². A área da ciência política, por exemplo, aquele pacote lá que eu instalei bem no começo do código, ele tem essa função pseudo-R², que vai calcular vários pseudo-R². Você pode se informar um pouco melhor sobre cada um deles em algum livro-texto, por exemplo, até na página da Wikipedia de regressão logística, eu acho ela muito boa. Minha prática e minha sugestão seria que, se você tiver tempo limitado para mergulhar e escolher o melhor para o seu caso, você use o R² do McFadden, que é mais ou menos o equivalente ao R² que a gente já tinha, sabendo que é bem difícil que ele chegue em 1 ou perto de 1. Ele tem um pouco essa limitação, dá para interpretar esse R² aqui, essa proposta de R² como quão bem o modelo se ajusta aos dados. Esse modelo aqui, apenas com o valor da passagem, não se ajusta muito bem aos dados. Tá? A terceira coisa que nós fazemos com todo o modelo é também, caso caiba, fazer inferência a partir dos dados para entender como esse modelo explica dados em geral. Esse caso do Titanic é um pouco forçado para a gente fazer isso, porque se eu tenho dado de todos os passageiros aqui, não existe uma população
a qual esses dados representem que não estava lá no barco, eu acho. Se a gente forçar um pouco a barra para eu demonstrar aqui pedagogicamente como funciona, a gente pode ver que existe aqui, da mesma maneira, o coeficiente, né? O coeficiente encontrado não sem exponenciação, ele está aqui, e o coeficiente encontrado com exponenciação, ele está aqui. Aliás, eu nem mostrei que dá para pedir já o coeficiente exponenciado, né? Do TIDE eu fiz direto lá, eu exponenciei aqui embaixo, fiz exponencial, mas a gente pode pedir para ele o coeficiente já exponenciado, para você não ter que fazer exponencial que eu fiz. E está aqui, espero que esteja igual. Está aqui o 1.01, o intercept deu diferente, eu não sei o que eu fiz de errado aqui para chegar no meu 2.22 aqui. Porque era exponencial de menos 0.8. Então aqui devia ter sido 0.44. Então, olhando o intervalo de confiança, faz mais sentido olhar o intervalo de confiança do coeficiente já exponenciado, se a gente quiser interpretar ele, né? Você pode ver o B0 e o B1, mas a gente já viu que no fim das contas o que interessa aqui é o exponencial do B1, que é o que vai multiplicar o odds quando eu estiver interpretando. Então eu posso ver aqui que, por exemplo, o intervalo de confiança varia entre 0.008, 1.008 e 1.015. Então pode ser que o efeito de aumentar $1 no FAIR seja de multiplicar por 1.015, né, no máximo, o odds da sobrevivência, e no pior caso será multiplicar por 1.08. Né? 1.08 ainda não é o mesmo que multiplicar por nada, assim, porque o que antes era 0 no efeito subtrativo, quando eu estava fazendo regressão linear, aqui vai ser o 1, né, nessa exponenciação. Esse 1 aqui, se por exemplo o efeito do FAIR pudesse ser maior que 1 exponenciado ou menor que 1, eu estaria dizendo que eu vou multiplicar meu odds por um número que vai fazer o odds crescer ou o odds diminuir. Então não saberia dizer se o efeito é positivo ou negativo, se aumenta o odds ou diminui o odds ao aumentar a passagem. Eu só vou ter aumentos relevantes se esse valor aqui for distante de 1 para positivo, né? Se os valores, aliás, o intervalo for distante de 1 para positivo, para maior do que 1, é o suficiente para esse aumento ser relevante. Se o aumento for menor do que 1, o intervalo for todo menor do que 1, eu estou dizendo que o efeito é negativo, que o aumento do FAIR diminui o odds de sobrevivência. Tá? Tem essa diferença de interpretação nos coeficientes exponenciados. A referência que antes era o 0 na regressão linear, aqui será o 1. Vamos visualizar o modelo que a gente já fez aqui. A gente pode fazer o mesmo processo para um preditor categórico. Vou tentar ver aqui se mulheres ou homens sobrevivem com maior probabilidade. Se eu rodar aqui os mesmos comandos ali de cima, eu vou colocar aqui o exponentiate true, para a gente já ver o coeficiente exponenciado. Vamos olhar as partes aqui da minha resposta. Assim como na regressão linear, né, como a variável sexo é uma variável também binomial, que tem dois valores apenas, o R vai recodificá-la como uma variável dummy, ele está me dizendo aqui que será 1, a variável 1 quando o sexo for igual a male, 0 quando for female. Então estou vendo aqui o efeito de ser male comparado com ser female, né? E o efeito ele é bem menor do que 1. Tá? Eu estou exponenciado aqui, então eu estou vendo E elevado a B1. O que está acontecendo? Eu estou dizendo que se você for homem, você vai multiplicar, para as pessoas que são homens, eu vou calcular a chance de elas sobreviverem, comparado com as mulheres, multiplicando a chance de sobreviver das mulheres por 0.08. Não a chance, o odds de sobreviver das mulheres por 0.08. O odds de sobrevivência dos homens é 10 vezes menor, é mais que 10 vezes menor, umas 11 vezes menor, do que o odds de sobrevivência das mulheres. Tá? É isso que esse coeficiente está dizendo. Eu posso olhar aqui a estimativa do intervalo de confiança, ficaria entre 0.6 e 0.1, seria entre 12 e 9 vezes pior do que a chance de sobrevivência das mulheres. O odds de sobrevivência das mulheres, o odds, né? Se eu quiser ver qual é o valor de fato das probabilidades para o homem e para a mulher, eu preciso estimar isso com uma probabilidade. Eu posso, por exemplo, visualizar isso aqui no modelo. A chance de sobreviver estimada para as mulheres é de 0.75 e a chance de sobreviver dos homens é de menos de 0.25.
né? Das mulheres é 3 para 1 e a dos homens é menos do que 1 para 3, se a gente for pensar em odds também. Essa é a equivalência. Aqui estão só as contagens dos dados de fato, né? Tem bem mais mulheres que sobreviveram do que não, e bem mais homens que não sobreviveram do que sim. Tá? Então, esse aqui eu posso ver as probabilidades. Aqui se eu olho aqui no meu modelo, se eu peço uma estimativa, né, de sobrevivência, eu vou dizer aqui, olha, a probabilidade de todo mundo que é mulher de sobreviver, 0,75, e a probabilidade de todo mundo que é homem de sobreviver é 0,20. Essa é a probabilidade de fato. Eu não sei dizer a relação entre essa variável aqui e a probabilidade de fato, porque o formato da função é chato de interpretar, mas eu posso interpretar o odds, né, dessa maneira aqui de cima, dizendo que o odds de sobreviver do homem é 0,08 do odds de sobreviver das mulheres no nosso modelo. Agora que já fizemos regressões, faltou ver aqui o R², apenas o sexo explica 22% da variação na variável, da variável de resposta, né? Então, já um modelo apenas com sexo explica bem mais do que um modelo apenas com a passagem, o valor da passagem pago pelos passageiros. Tá? Como a regressão logística tem várias coisas novas em relação à regressão linear, eu vou parar esse vídeo aqui com dois exemplos de criação de modelos, né, com uma variável de resposta para explicar, uma variável preditora para explicar uma variável de resposta binomial. E no próximo vídeo eu retomo mostrando mais exemplos com regressões múltiplas, regressão logística múltipla. Até lá!